Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos nós estudamos a Palavra de Deus. Nós estamos então na lição número 12, nós estamos terminando o mês de dezembro, já estamos aí no finalzinho da lição que fala de Josué e hoje nós estamos retornando aos estudos diários da Palavra de Deus aqui no canal. Já fiz basicamente tudo que eu precisava aqui em casa, nós estamos numa nova residência, então teve algumas dificuldades para a gente conseguir fazer os vídeos, né? Mas aqui nós estamos voltando então com os vídeos para falar da Palavra de Deus. Graças a Deus, nós estamos juntos mais uma vez para estudar todos os dias a sua Palavra. A lição 12 que nós estamos estudando agora tem como tema Deus é fiel. E o verso para memorizar está em Josué capítulo 21, no verso 45, que diz assim: Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus é fiel. Muitas pessoas usam essa expressão, né? Tem até igrejas com esse título, né? De Deus ser fiel, Deus é amor, Deus é fiel. Gente, é muito importante a gente saber que o nosso Deus é um Deus fiel em tudo o que Ele disse. Cada palavra, cada promessa, Deus sempre cumpre. Isso mostra que podemos confiar em Deus, que sua palavra não torna atrás, que a ira de Deus ela é contra o pecado e não contra o pecador. Que o amor de Deus é quanto a nós, né? Deus nos ama e não ama o pecado. Isso tem tudo a ver com a lição de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 17 de dezembro, a ira do Senhor. Veja só, até agora no livro de Josué nós vimos como Deus cumpriu a sua palavra, porque Deus é um Deus de palavra, e demonstrou seu amor e misericórdia protegendo Israel durante a sua retomada da terra prometida, a terra de Canaã, a terra que foi peregrinação ali de Abraão, Isaac e Jacó. Agora, ao tomarem essa terra, ao receberem a promessa que Deus fez para eles e que Deus cumpriu ali na vida deles, Deus também diz para eles, no capítulo aqui, vou abrir a palavra de Deus, em Josué, capítulo 23, é o penúltimo capítulo do livro de Josué que nós estamos estudando. Aqui nesse capítulo, Deus faz um aviso para o povo de Israel, que da mesma forma que Deus os protegeu, Deus os abençoou, Deus estava com eles estavam protegidos pelo amor de Deus. Da mesma forma que Deus os protegeu, Deus também os puniria caso eles se afastassem dele. Parece uma coisa meio antagônica, né? Como assim, um Deus que ama, mas um Deus que ameaça? Vamos lá. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de justiça. Deus odeia o pecado. Deus odeia aquilo que nos fere. Deus é vida. E estar longe de Deus é morte, morte eterna. E essa era a questão. Não era que Deus simplesmente jogaria raios do céu e eles seriam punidos. Mas se eles desobedecessem a Deus, se afastassem do Senhor, então eles receberiam a punição do pecado. A afastar-se da vida, eles receberiam a morte. E Deus fez alguns anúncios ali para eles, né? Na verdade, como forma de misericórdia. Olha, se vocês me abandonarem, vocês vão perder essa terra. Eu estou dando ela para vocês. Mas eu vou tirar de vocês da mesma forma que eu fiz com os habitantes que estavam aqui antes. Como eles também não obedeceram a minha voz, eles foram punidos. E olha só o que diz capítulo 23 de Josué, no verso 15 da palavra do Senhor. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o vosso Deus. E isso realmente aconteceu. O povo virou as costas para Deus. Durante todo o seu período de nação, eles adoraram mais os deuses das outras nações, abandonaram a Deus do que realmente passaram tempo com Deus. E em resultado, o povo de Israel foi finalmente destruído, as tribos de Israel espalhadas durante dois momentos da história deles. Durante a luta contra o Império Assírio e depois contra a luta contra o Império Babilônico, o Império Novo Babilônico. Esses foram momentos em que eles foram desarraigados, retirados de suas terras. E a história continua, né? Não só a história bíblica, mas a palavra de Deus nos mostra que eles voltaram para a Terra Prometida porque eles se arrependeram, Deus estava com eles. Mas depois, nos dias de Jesus, um pouquinho depois, ao rejeitarem Jesus, a pessoa de Deus ali junto com eles, no ano 70 depois de Cristo, a nação de Israel foi mais uma vez expulsa de suas terras. Claro, algumas pessoas permaneceram, sempre fica alguém, mas como nação não. Eles deixaram de ser nação. Finalmente, quando abandonaram Jesus, perseguiram os apóstolos e os primeiros cristãos e viraram as costas para Deus. Em todo esse tempo,
Deus agiu com misericórdia, com amor, com fidelidade com eles. Infelizmente, a escolha pessoal das pessoas e também da nação foi abandonar o Senhor. Em consequência, Deus, como disse em sua palavra que faria, Deus o fez. E eles perderam a terra prometida. Que isso seja um sinal para mim e para você. Que a gente fique alerta, que estar com Cristo nos protege do mal. Mas a partir do momento que nos afastamos de Jesus, Deus não pode nos proteger. Deus não vai nos proteger. Porque a sua palavra é: eu estarei com você, se você estar comigo. Eu vou te abençoar, se você for fiel a mim. E quando a gente não é fiel, quando eu não estou na vida, eu acabo caindo na morte. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua fidelidade. E nos mostrar que a Tua ira não é contra a gente, mas contra o pecado que nos machuca, que nos afasta de Ti. Obrigado por Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.